Fala galera, tranquilo, suave demais? Sejam bem-vindos à nossa aula em que finalmente você vai saber a leitura correta e como fazer a interpretação dos textos da nossa queridíssima legislação brasileira. Vamos, sem muita enrolação, direto ao ponto. Vou te trazer aqui um exemplo meramente hipotético. Pelo amor de Deus, não vai dar um corte nesse vídeo e dizer, meu Deus do céu, o Lucas está inventando artigo que não existe. Isso aqui é um exemplo meramente ilustrativo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte. Do artigo 1º ao 9º, você lê através dos números ordinais. Do artigo 10 ao infinito, você lê através dos números cardinais. Cara, eu levei um bom tempo para aprender isso. Mas quando tem esse zerozinho aqui na frente, lembra O de número ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, até o artigo 9º. Partiu para o artigo 10, você vai ler artigo 10, artigo 11, artigo 12. Números cardinais. Tive uma dificuldadezinha, mas lembrei. O de ordinal e o restante são cardinais. Pessoal, eu trago aqui o exemplo do artigo 800. Ele vai dizer o seguinte, todo brasileiro pode comer torta em território nacional. Quando a gente tem aqui esta parte que fica à frente do artigo, a gente vai chamar isso de caput. O que significa o caput? Caput significa a cabeça do artigo. É onde estará o conteúdo ou tema central que será objeto de estudo daquele artigo. Ou seja, vamos abordar este tema logo abaixo. Todo brasileiro pode comer torta em território nacional. Logo, daqui até o final desse artigo, temos que tratar sobre este tema, a cabeça. Caput em latim significa cabeça. Lucas, e isto aqui? Amigos, isso aqui é um S em cima e um S embaixo. Duas cobrinhas. Fui falar no vídeo anterior que era coisa de viado. Aí disseram que eu estava sendo homofóbico. Pois está aqui, pessoal, um S em cima e um S embaixo. Parágrafo. Parágrafo. Olha que legal. Isso aqui é a representação do parágrafo. Esse símbolo representa o parágrafo. Lucas, e o que significa esse símbolo aqui? Parágrafo 1º, então artigo 800, parágrafo 1º. Vamos ler. Considera-se torta a massa fabricada por Dona Rita. Logo, o parágrafo ele vai abordar algo relacionado ao artigo, algo relacionado ao caput. E geralmente o parágrafo traz uma observação ou uma exceção do título. Ou seja, aqui nesse caso ele está explicando o que consideramos torta. Logo, esse parágrafo é uma observação, é um destaque do que vem no caput. Existe o parágrafo 2º, parágrafo 3º, 4º, 5º, por aí vai. E existe também o parágrafo único. Quando temos a terminologia de parágrafo único, é escrito por extenso, parágrafo único. Logo, você pode estar lendo o caput do artigo 800, parágrafo único. Ele vai estar lá escrito bonitinho assim, ó, parágrafo único. Quando tem o primeiro, é porque logo abaixo vem o segundo, o terceiro e por aí vai. Tranquilo? Agora a gente vai ver, a gente viu o caput, o parágrafo, vamos ver o inciso. Aqui é um inciso, mas não é dente não, pelo amor de Deus. Os incisos. Esses dias me estava dizendo, rapaz, está fazendo curso de Direito ou é de Odontologia? Inciso, ele é representado por algarismos romanos. Inciso 1º, inciso 2º, 3º, 4º, por aí vai. Então eu posso ter o artigo 800, inciso 1º. Artigo 800, inciso 2º. Artigo 800,
Parágrafo 1º, inciso 1. E por aí vai. Tá bom? Lucas, o que trata este inciso? Amigos, isto aqui geralmente é uma extensão ou do caput ou do parágrafo. Ou seja, é uma explicação a mais, é um plus, é um incremento. Todo brasileiro pode comer torta em território nacional. Parágrafo, a gente trouxe uma observação. Considera-se torta a massa fabricada por Dona Rita. Inciso 1º. A torta poderá ser consumida em qualquer horário, inclusive. Então ele traz aqui, pessoal, uma extensão. É como se fosse uma explicação a mais. Vamos agora para a linha. A linha A, a linha B, a linha C e por aí vai. Amigos, da mesma forma que o inciso é uma extensão do que está sendo trabalhado no caput, a mero título exemplificativo, a linha também elenca algo a mais, a título de exemplos. Lucas, mas para que tudo isso? Porque é o seguinte, quando você fabrica uma lei, você tem que ser bem específico. Se deixar alguma lacuna, aquela lacuna pode ser objeto de questionamento. Então é preciso que a gente esmiúce detalhe por detalhe dentro da lei, através destas expressões, para que não reste nenhuma dúvida. Por fim, aí teremos o item 1, item 2, item 3. Então eu posso estar falando do artigo 800, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, item 1 ou item 2, item 3. Tá bom? Basicamente essa é a terminologia. Ficou com alguma dúvida? Pergunta nos comentários. Assiste a aula novamente. Expliquei de forma bem prática, bem rápida, para que você pudesse captar a informação e fazer interpretações do texto legal. Te vejo no próximo vídeo.